dia, pessoal. Que a gente vai estar falando um pouco mais sobre eletrostática, lei de Coulomb e distribuição contínua de cargas. Meu nome é Arthur e eu vou estar começando agora a falar um pouco mais sobre a história do eletromagnetismo. Algumas histórias dizem que o eletromagnetismo ele começou lá atrás. A primeira citação dele foi feita por Tales de Mileto, que ele conseguiu comprovar algumas coisas. Ele empiricamente fez algumas observações que basicamente consistiam em eletrização por contato, que ele, ao friccionar o âmbar, ele conseguia adquirir um poder de atrair alguns objetos próximos, alguns grãozinhos de poeira que ficavam no ar. E também, jogando mais para frente, agora já no século XIX, o nascimento do eletromagnetismo em si, como foi dado continuidade até hoje, ele foi basicamente concebido por Hans Christian Ørsted, que em 1820 ele verificou que quando coloca uma bússola sobre um fio onde passa uma corrente elétrica, ele conseguia dar um desvio na agulha da bússola. E a partir dessa experiência, ele conseguiu estabelecer uma relação entre as propriedades elétricas e magnéticas, dando origem ao que a gente conhece hoje como eletromagnetismo. Mais para trás um pouquinho desse aqui, André-Marie Ampère, justamente que é chamado hoje de ampere corrente elétrica, justamente foi citado esse cara. Ele construiu o primeiro eletroímã. Depois veio o grande Faraday, muitos conhecem como a gaiola de Faraday, deu sua grande contribuição para o eletromagnetismo com a descoberta da indução eletromagnética. Isso aí foi fundamental para o surgimento de motores mecânicos, eletricidade e transformadores. Mais na frente, Joseph Henry, que deu continuidade justamente aos trabalhos de Faraday sobre indução. Aí veio Heinrich Lenz, um físico russo, que também se dedicou a estudar a indução eletromagnética, e Nikola Tesla, que é famoso mundialmente, ele estudou justamente o campo eletromagnético. E, por último, o Maxwell, que foi um notável físico escocês, ele generalizou todos os princípios descobertos, tanto por Coulomb, Ampère, Faraday e outros, e também descobriu, através das equações matemáticas, a velocidade da luz com um percentual de erro bem pequeno, e também a descoberta posterior das ondas eletromagnéticas, que constituiu a verificação experimental do acerto da teoria de Maxwell. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a invenção da lâmpada elétrica. E, diferente do que você acredita, Edison ele não foi inventor da lâmpada. A gente atualmente não pode negar que houveram contribuições de diversos cientistas e que várias experiências já haviam sido realizadas. Porém, na época, eles não se tornaram viáveis, principalmente não se tornaram viáveis comercialmente. E, dentre várias pessoas, vários estudiosos, cientistas, a gente pode citar dois, Davy e Swan. Em 1809, Davy ele era um químico britânico e ele criou um arco luminoso a partir de uma tira fina de carbono que foi colocada entre dois polos de uma bateria. E esse experimento ele daria origem à famosa lâmpada de Davy, ou a lâmpada de arco elétrico, que é devido ao arco brilhante de luz que ele é emitido entre as duas hastes de carbono. E apesar de ser o principal fundamento por trás do funcionamento das lâmpadas, o experimento ele não se tornou viável. Já Swan, entre 1850 e 1860, ele apresentou um projeto em que substituiu a platina por filamento de papel carbono. Como o filamento que fica dentro do vidrozinho, a vácuo. O experimento ele funciona muito bem, só que ainda não produzia uma luz que durasse por muito tempo e que pudesse ser usada também comercialmente. E em 1878, ele recebeu uma patente para poder desenvolver o seu invento.
Agora, com uma carga de experiências e tentativas, erros, falhas e experimentos, Edison, em paralelo com Swan, ele iniciou sua jornada com a iluminação elétrica. Uma coisa a se citar é que ele foi incentivado a começar essa jornada devido aos seus vários experimentos já bem-sucedidos, seus inventos já bem-sucedidos. E percebendo as falhas e problemáticas do experimento de Swan, ele começou a se envolver com iluminação incandescente. Edison ele percebeu que o problema com o design de Swan era o filamento. Um filamento fino, com alta resistência elétrica, ele poderia tornar a lâmpada mais prática, porque iria requerer apenas uma pequena corrente para brilhar. Então, com o início de sua jornada, a gente pode citar alguns dos objetivos que Thomson ele visava. Ele queria uma lâmpada que pudesse trabalhar no sistema elétrico, que ele tivesse um baixo consumo, uma longa duração e, dentre outras pequenas características que tornassem o produto viável para os lares americanos. Só que durante essas tentativas, a Edison se deparou com diversos problemas. Os filamentos que eram submetidos à corrente elétrica, eles queimavam e derretiam. Pode passar, por favor? Obrigada. Eles queimavam ou derretiam. Era um problema assim, que ele encontrou e passou um bom tempo, em volta de 1 ano, procurando desenvolver e arrumar. O filamento de platina ele queimou por 10 minutos, apesar da alta temperatura de fusão. Porém, ele não se tornou viável, uma vez que era um material muito caro e extremamente raro. Contudo, ele tentou de novo uma outra tentativa de um material já testado. Ele notou que o filamento de carbono ele queimava por mais tempo. E foi por essa descoberta que, em 21 de outubro de 1879, a fibra de algodão queimou por 13 horas e meia. E, por fim, ele utilizou o filamento resultante do bambu. Esse bambu ele era importado do Japão e ele queimou por 900 horas. Só que nem tudo são um mar de rosas. Em paralelo ao problema do filamento, ele também tinha uma questão quanto ao vácuo, onde ficaria o filamento. Mas, uma vez resolvidas todas essas questões, ele viu a necessidade de um sistema elétrico que tornasse a energia elétrica viável. E foi aí que ele criou a Edison Electric Light Company, em Nova York. A empresa ela construiu as primeiras estações geradoras de eletricidade, que forneceriam sistemas elétricos e a criação de novas lâmpadas. Foi em 1882 que ela foi aberta, a primeira estação. Mas também vale ressaltar, qual é a base científica por trás da lâmpada incandescente? Qual é a base científica por trás? É a resistência elétrica. Mas, então, o que seria a resistência? Quando o material ele é submetido à corrente elétrica, ele apresenta alguns graus variados de resistência, que faz com que esse material aqueça e encandeça, gerando a luz. E, por fim, a atualidade. Apesar de ter sido uma longa caminhada, uma longa jornada, o filamento de carbono ele foi substituído. Apesar de, na época, ele ser realmente viável comercialmente e ter uma longa duração, ele corria alguns riscos, como, por exemplo, o alto aquecimento, a durabilidade dele não era muito grande, e foi por isso que, atualmente, hoje, as principais lâmpadas que a gente utiliza é a fluorescente e a lâmpada de LED. Aqui embaixo tem um pouquinho das evoluções das lâmpadas e como elas foram evoluindo, é sempre um crescimento. Sempre foi buscando melhorar para que se tornasse o mais comercial possível e que fosse melhor, tanto para a população quanto para se difundir pelo mundo. E é isso. Agora eu vou falar um pouco sobre a descoberta dos raios catódicos. Esse próximo tópico é os principais estudiosos que contribuíram para que hoje o que nós chamamos de raios catódicos. Mas, antes de tudo, o que são os raios catódicos? Eles são raios, são feixes de elétrons, ou seja, um feixe de partículas negativas, produzidos através do estabelecimento de uma diferença de potencial entre dois eletrodos que contém gases rarefeitos em seu interior. E é isso. Bom, com essa definição, agora a gente vai falar um pouco das pessoas, dos estudiosos que fizeram chegarmos a esse ponto. A gente começa por Faraday, que teve o pontapé inicial nos experimentos e que nos levou ao que hoje nós chamamos de raios catódicos. A contribuição de Faraday por seu experimento em 1838. Ele realizou uma série de experimentos com descargas elétricas em gases rarefeitos,
Só que, por dificuldades técnicas da época, não houveram grandes avanços a mais que isso. Ficou somente mesmo naqueles experimentos iniciais. Então, sendo retomado somente em 1858 por Julius, em razão a um tubo de vidro selado que continha eletrodos de metal, que também foi um experimento realizado por um cientista alemão anterior a ele, mas que não teve muita visibilidade. E a contribuição de Julius foi que ele observou e notou que, próximo ao cátodo, formava-se uma luminescência de cor verde, e que a sua posição ela variava de acordo com a proximidade de campos magnéticos. Bom, finalizados tais feitos, veio em seguida Goldstein. Goldstein ele foi basicamente quem deu nome aos raios catódicos. Em 1876, os estudos realizados por Goldstein mostraram que a luminosidade ela era provocada por raios que partiam do cátodo e atravessavam o tubo em linha reta, em direção perpendicular à superfície do cátodo. E por essa razão, Goldstein chamou essa radiação de raios catódicos. Em seguida veio William. E por volta de 1878, por meio de alguns experimentos, ele concluiu que os raios catódicos eles são formados de feixes de partículas com carga negativa, emitidas do cátodo com velocidade extremamente alta. Mas, apesar do experimento de Williams, só foi comprovado de fato em 1879 por Thomson. Ele demonstrou serem de fato radiação desviada pela ação de campos elétricos e descobriu que, na verdade, os raios catódicos eram elétrons. E, bom, foi isso. Essa trajetória para que o que nós conhecemos hoje como raios catódicos foi uma conquista de vários experimentos construídos por vários cientistas de épocas diferentes, de anos diferentes, mas que hoje chegaram ao que nós conhecemos como os raios catódicos. Bom, pessoal, meu nome é Ana Júlia. Eu vou estar apresentando aqui para vocês um pouquinho sobre as bases experimentais e teóricas que Thomson utilizou no seu modelo atômico. Para dar início, eu preciso falar um pouquinho antes sobre o modelo atômico que surgiu um pouco antes do de Thomson, que ele também se baseou e quebrou alguns pontos que foram citados por Dalton. Bom, o modelo atômico de Dalton surgiu em 1803 e o nome que ele deu para o seu modelo era modelo da bola de bilhar. Por que isso? Dalton surgiu com a ideia dizendo que o átomo ele seria uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Então, basicamente, a imagem perfeita disso que ele deu seria uma bola de bilhar. Bom, após o modelo atômico de Dalton, a gente tem um surgimento de novas bases científicas que auxiliaram Thomson no seu modelo atômico. Uma das principais delas seria a natureza elétrica do átomo. Bom, foi Faraday que surgiu, principalmente com a ideia da natureza elétrica do átomo, e ele trouxe duas leis sobre isso. A primeira delas fala sobre a massa de um composto eletrolizado, que é diretamente proporcional à quantidade de eletricidade que passa pelo sistema, e a segunda fala sobre o processo eletrolítico, que diz que a massa de uma substância produzida vai ser diretamente proporcional ou equivalente em grama dessa substância. Então, Faraday, a partir dos seus experimentos com a eletrólise, ele descobriu basicamente a natureza elétrica do átomo. Porém, foi só Crookes que, na verdade, trouxe exatamente, esclareceu com mais informações dos seus experimentos com raios catódicos a natureza elétrica da matéria. Pode passar. Bom, logo depois, a gente tem que citar um outro ponto importante para Thomson no seu modelo atômico, que foi a divisibilidade do átomo e a presença de partículas pequenas com cargas. Bom, Thomson partiu dos tubos de Crookes, que seriam um tubo vedado com um gás sob baixa pressão, e ele aplicou uma tensão ali. Dentro do tubo, a gente tem dois eletrodos, um que é o ânodo, que tem o polo positivo, e o cátodo, que tem o polo negativo. Quando ligados, os raios saíam do cátodo para o ânodo, e fez com que ele demonstrasse a natureza da carga negativa dos elétrons que tinham ali. E foi por meio, principalmente disso, que Thomson finalmente surgiu com um novo modelo atômico,
que seria o modelo pudim de passas. O que seria esse modelo? Bom, Thomson falou que o átomo era realmente uma esfera, assim como Dalton dizia, mas não era maciça. Então, nela, de fato, o átomo apresentava elétrons que tinham cargas negativas e ele também apresentava cargas positivas, que seria a base para isso. Os elétrons seriam simplesmente inseridos nessa base como um pudim de passas. E isso surgiu principalmente porque toda matéria ela é neutra, então a gente necessariamente precisaria de uma carga positiva e uma negativa. Pode passar, por favor. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o experimento da gota de Millikan, principalmente quais foram os materiais usados nesse experimento. O reator, ele vai ser a estrutura principal e ele é separado em 2 câmeras. O microscópio, ele vai ser utilizado principalmente na observação das gotas de óleo que são utilizadas nesse experimento. O atomizador vai ser o borrifador das gotas de óleo e a lâmpada de raio-x que carregava negativamente essas gotas. As placas, quando carregadas, elas vão permitir analisar principalmente a natureza elétrica das gotas de óleo, que é fundamental aqui nesse experimento. Bom, como vai funcionar esse experimento? Agora eu vou falar para vocês mais ou menos. As gotas de óleo, elas vão cair em direção ao orifício. Então, elas vão atravessar e ser ionizadas negativamente pela lâmpada de raio-x. Dessa forma, as placas, quando carregadas, elas vão ganhar uma carga e essas gotículas que passaram pelo orifício que estão eletrizadas negativamente, elas vão ser repelidas em direção ao orifício, ou seja, para cima. Isso vai fazer com que Millikan ele vai poder fazer algumas medições importantes nesse experimento, que seria quanto ao tempo de queda da gotícula e a ascensão da mesma. Pode passar, por favor. Bom, qual que foi o principal objetivo, o principal resultado desse experimento que Millikan pôde obter a partir dessa medição, principalmente do tempo de queda das gotículas e da ascensão das mesmas? Bom, foi a partir desse experimento que Millikan pôde trazer um resultado bem aproximado sobre a carga do elétron. Então, Millikan chegou ao resultado de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que na época seria um valor muito aproximado do que a gente tem de hoje, né? Que seria de 1,602 vezes 10 a menos 19. E nesse experimento, a gente nota que tem algumas coisas que são necessárias, principalmente as equações que comprovam isso e que ele teve que chegar para ter o resultado final. Bom, vou falar um pouquinho sobre a base teórica e as equações que Millikan teve que usar para chegar nessa aproximação. Bom, basicamente, o que ele fez foi usar o equilíbrio da resultante da força da gravidade, que está relacionada com o peso de cada gotícula, e o efeito da viscosidade, que tem direção oposta à gravidade. E ele está amplamente relacionado ao empuxo realizado pelo ar quando essa gotícula está caindo. Além disso, ele também considerou a força elétrica dada pelas placas carregadas ali naquele momento. Então, a partir desse equilíbrio de forças, ele teve que surgir com algumas equações importantes, que seria sobre o peso da gota, já que ela está relacionada à força da gravidade ali, a força de impulsão, ou seja, o empuxo, que também está muito relacionado com o efeito da viscosidade, e a força resultante com relação à viscosidade, que seriam essas 3 equações que a gente tem aqui nos slides. Bom, é isso, pode passar. Por fim, eu vou falar um pouquinho sobre o experimento de Stern-Gerlach. São 2 cientistas que o principal objetivo deles com esse experimento era demonstrar, pela teoria que eles tinham na época, a previsão da quantização do momento angular. Então, para isso, eles utilizaram um aparato que eles pensaram principalmente nos átomos de prata, que eles possuem apenas um átomo de valência para eles poderem medir isso, e um forno pequeno capaz de evaporizar esses átomos para que eles pudessem fazer o experimento. Então, o resultado disso foi eles constatarem o momento angular de um átomo, que é sim quantizado
assim como previsto no modelo Bohr-Sommerfeld, que foi o último modelo que surgiu na época em que eles estavam testando esse experimento. Então, basicamente, como que vai funcionar esse experimento? Eles vão fazer um feixe de átomos que vai passar. Esse feixe de átomos ele vai ser antes pelo forno. Os átomos de prata eles vão passar pelo forno e vão se tornar um feixe de átomos que vai passar pelo campo magnético, que não é homogêneo nesse caso, devido ao formato do ímã que vocês podem ver aí na imagem. E faz com que cada átomo fosse desviado em 2 feixes diferentes. Esse experimento ele ficava numa câmara a vácuo e a velocidade do feixe dos átomos era praticamente horizontal. E pode passar, por favor. Bom, um ponto importante sobre esse experimento. Eles conseguiram comprovar verdadeiramente a quantização do momento angular, porém, a interpretação correta desse experimento só foi possível depois da descoberta do spin do elétron. Então, os 2 cientistas, nesse caso, eles pensavam que a quantização do momento angular ele se dava pelo momento orbital do elétron de valência. Então, foi uma forma inequívoca assim, do pensamento que eles tinham na época. Ainda não havia surgido a interpretação correta sobre, principalmente, o spin do elétron, já que essa descoberta ainda não tinha sido feita. Por isso, o experimento ele deu certo, a interpretação deles estava verdadeiramente correta sobre a quantização do momento angular, porém, só foi possível ter a interpretação correta depois da descoberta do spin do elétron. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho sobre o César Lattes. Então é o seguinte, o César Lattes, mais conhecido, ele é conhecido como César Lattes, mas o nome dele era César Manuzetto Giulio Lattes. Ele nasceu em Curitiba, no Paraná, no dia 11 de julho de 1924. E ele iniciou seus estudos depois que ele se mudou para São Paulo, onde ingressou no Colégio Dante, a Liga Aérea. Ele cursou Física e Matemática na Universidade de São Paulo, na USP, e concluiu seus estudos no ano de 1943. Aí ele foi estudar raios cósmicos em um laboratório na Bolívia e depois seguiu para a Inglaterra para trabalhar em um laboratório de Bristol, na Universidade de Bristol, junto com os físicos italianos Giusti e o físico britânico Cecil Frank Powell. E juntos, esses 3 descobriram uma nova partícula atômica, que é a partícula Meson Pi, dando início a uma nova era de pesquisas. E essa descoberta deles chegou a gerar até o Prêmio Nobel de Física em 1950 para o que era ele era considerado o chefe das pesquisas, que era o Frank Paul. Depois disso, Lattes ele foi um dos físicos brasileiros mais ilustres e mais honrados. Seu trabalho foi fundamental para o desenvolvimento de física atômica e ele também foi um grande líder científico e foi uma das principais personalidades por trás da criação do importante Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq. O cientista ele figura-se como um dos únicos cientistas brasileiros na Biography Encyclopedia of Science and Technology e também na Enciclopédia Britânica. E em 1965, por causa de seus feitos, César Lattes recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de São Paulo, USP. Pode passar.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o LHC, ou como ele é conhecido em português, o Grande Colisor de Átomos. Mas então a gente vai começar um pouquinho pelas informações básicas, que são as principais durante uma pesquisa. O LHC está localizado na Suíça, mais especificamente entre a fronteira franco-suíça. E ele se localiza nas instalações do CERN, que é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Ele é considerado o maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo. Mas aí a gente deve pensar, nossa, para ele ser desse tamanho e poderoso dessa forma, como é que se dá a estrutura do LHC? O LHC ele consiste em um anel de 27 quilômetros, com ímãs supercondutores e com várias estruturas de aceleração para aumentar a energia das partículas ao longo do caminho. Ele se encontra a mais de 100 metros de profundidade, ou seja, mais de 100 metros abaixo da Terra, para diminuir os efeitos da radiação externa proveniente de Sol ou alguma outra fonte um pouco menor. E uma das descobertas recentes e que é de extrema importância para a física é que, por meio de alguns experimentos realizados no acelerador de partícula LHC, ele provou a existência da partícula bóson de Higgs em 2013, ou como popularmente conhecida, a partícula de Deus. Mas pode passar, por favor? Mas para ajudar um pouquinho a explicar como é que funciona o mecanismo, a gente entende que o LHC ele não trabalha exclusivamente sozinho. Ele faz parte de uma tríade de pesquisa, pode se chamar assim, que são eles, os detectores. Cada um dos detectores principais, ele fica em enormes câmaras ao redor do seu anel, do anel da LHC, para detectar os resultados das colisões de partículas. E eles são conhecidos como o Atlas, ALICE, CMS e o LHCb. Esse que vocês estão vendo aqui é o ALICE, que está na imagem em vermelho. E a grade de computação mundial LHC, que é uma rede global de computadores e software essencial para processar toda a massa de dados que chega e que são registrados por todos os detectores do LHC, ou seja, é onde toda essa informação está ali se concentrando. E pode passar, por favor? E, por fim, como é que funciona o LHC? O LHC ele foi basicamente projetado para colidir dois feixes de prótons um contra o outro, ou dois feixes de íons pesados um contra o outro. O que significa, dentro do acelerador, dois feixes de partículas de alta energia viajam a uma velocidade próxima da luz antes de colidirem. Os feixes eles viajam em direções opostas em tubos de feixe separado e são guiados em torno do anel do acelerador por um forte campo magnético, que são mantidos por aqueles eletroímãs que eu falei um pouco mais cedo, que são os eletroímãs supercondutores. Então, um feixe ele é acelerado e passa a rodar em uma direção do anel, enquanto que o outro feixe acelerado ele roda na direção oposta, até que em um dado momento eles entram em rota de colisão, que são onde as forças elétricas e nucleares são tão intensas que partículas podem ser criadas. E vale lembrar também que não é somente uma colisão que está ali acontecendo, são bilhões de colisões por segundo. Então, vocês podem entender a grandeza do que é o LHC e como ele tem contribuído para a ciência atualmente. Ele ficou um tempinho parado devido a problemas técnicos e nos últimos anos ele tem retornado para continuar a sua pesquisa e continuar ajudando a ciência e os avanços científicos que vêm junto com isso. Pode passar, por favor. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre pilhas. Basicamente, as pilhas se dividem em quatro grupos, sendo o primeiro delas as pilhas comuns. As pilhas comuns possuem um fio condutor que é responsável por realizar a transferência dos eletrodos de um metal que tem tendência em ceder elétrons para um outro metal que tem tendência em ganhar elétrons. E esse tipo de pilha consegue oferecer energia até um potencial para realizar o trabalho, e ela faz isso até que a química se esgote, ou seja, esse tipo de pilha ele não é recarregado. A pilha comum, ela possui cerca de 1,5 volts, sendo uma das mais utilizadas em diversos brinquedos, como dispositivos de controle remotos, lanternas, relógios, esse tipo de coisa. E como que funciona? O ânodo ele é formado por uma placa de zinco metálico
enquanto o condutor é formado de grafite. E o cátodo, ele é formado por uma pasta de cloreto de amônio, dióxido de manganês, água e amido. Aí tem também a pilha alcalina. As pilhas alcalinas são um tipo de pilha com base no funcionamento muito parecida com a pilha seca, que é a pilha comum ali de cima, que é a pilha que é a pilha comum. A diferença entre elas consiste no fato de que na pilha seca ela ser ácida em razão da hidrólise do cloreto de amônio. É, tá ok. E esse sal é produzido de uma reação entre uma base fraca e um ácido forte. E por isso, quando sofre hidrólise, o meio fica ácido. O próximo tipo de pilha, ele é o de lítio e iodo. Existem dois tipos principais de pilhas ou baterias de lítio. Uma delas é denominada de pilha de lítio e iodo. Ela foi desenvolvida principalmente para ser usada em marca-passos cardíacos, já que ela é bastante leve e segura, pois ela não libera gases devido ao fato dela ser fechada hermeticamente. E tem uma boa durabilidade de sua bateria, que chega a durar cerca de 8 a 10 anos, fornecendo uma voltagem de aproximadamente 2,8 volts. Os eletrodos, eles são formados por lítio e um complexo de iodo, que ficam separados por meio de eles ficam separados por meio de uma camada cristalina de iodeto de lítio que permite a passagem da corrente elétrica. O lítio metálico funciona como um ânodo dessa pilha, ou seja, é o polo negativo que se oxida, perdendo elétrons. Já o cátodo, o polo positivo, que se reduz recebendo elétrons. É o complexo do iodo. E agora, por último, eu vou falar um pouco sobre as pilhas de íons lítio. E um outro tipo de pilha seria a de íons lítio, e ela se deve ao nome exatamente porque seu funcionamento baseia-se no movimento de lítio. O ânodo e o cátodo são formados por átomos dispostos em planos como se fossem lâminas com espaçamento onde os íons de lítio se inserem. O ânodo é formado por grafita com o metal cobre e os íons se intercalam nos planos da estrutura hexagonais do carbono, formando a seguinte substância, o LiC6. Já o cátodo é formado pelos íons lítio intercalados num óxido de estrutura laminar, que é o LiCO2. Pode passar. Arthur está mutado. Muito obrigado. Agora eu vou estar falando um pouco mais do novo tipo de bateria, que recentemente foi produzido. Ela, como pode ver nessa imagem, isso é uma bateria por inteiro. Ela é bem grande mesmo, mas maior do que as convencionais, muito maior, inclusive. Porém, como a gente vai ver, ela tem uma série de vantagens que vai desde o seu custo até a sua duração de armazenamento e quantidade de armazenamento também. Então, essa bateria é a bateria de ferro, é uma bateria composta por 3 elementos, os 3 mais abundantes na Terra, basicamente ferro, sal e água. Ela é ideal para armazenamento de eletricidade em grande escala. Essa bateria também ela conta com mais de 20 mil ciclos, ou seja, ela pode ser carregada mais de 20 mil vezes, fornecendo energia até por 12 horas e expectativa de vida de 25 anos. Como as baterias convencionais usuais geralmente duram em torno de 8, no máximo 10. Essa daqui mais do que dobra essa expectativa com 25 anos. A bateria de ferro-ar, ela aproveita o oxigênio para converter o ferro existente na célula de energia em ferrugem e depois ele transforma novamente em ferro, causando essa liberação de energia e esse aproveitamento. E esse processo de conversão entre o ferro e a ferrugem, ele permite que a energia ela permaneça armazenada na bateria por muito mais tempo de uma maneira muito mais eficiente.
Em relação aos custos, essas baterias atuais, elas custam média $80, R$ 400 por quilowatt-hora de armazenamento. E segundo a Form Energy, essas novas células de ferro-ar, elas podem ser comercializadas até por menos de $6 por quilowatt-hora. Então, além disso, elas são feitas de um material mais seguro e barato e abundante na natureza, que é ferro, água e sal. Não existe nenhum composto químico como ácidos ou alguns como mercúrio, chumbo, lítio, que podem agravar problemas ambientais na hora de descartar, por exemplo. Então, ela, além de ser amigável em formas ecológicas, ela também acaba pelo custo sair muito mais baixo. O mecanismo dela como já falei, a bateria normalmente ela tem 2 eletrodos, entre os quais as partículas são carregadas e se misturam à medida que a bateria é carregada e descarregada. O eletrólito ele permite que as partículas fluam suavemente e um separador que serve para evitar que os 2 eletrodos formem um curto-circuito. Esse sistema, esse fluxo de ferro, eles são capazes de conservar, como eu já disse, grandes quantidades de energia, por até 12 horas, mais de 25 anos de expectativa de vida e de durabilidade. E ela tem uma confiabilidade muito maior, muito grande, na distribuição de energia, por exemplo. Além do que essas, mais, tipo assim, todo pró tem um contra, né? Essas baterias, como já mostrado na foto, elas são muito grandes, não parecem nada com as baterias que tem no celular, no computador, ou até mesmo em carro, que geralmente são baterias maiores. Elas precisam ser movidas fisicamente por meio de bombas e à medida que a bateria é carregada ou descarregada. Isso torna essas baterias muito grandes, pesadas e até barulhentas para o uso doméstico normalmente. Porém, esse sistema de armazenamento de energia, ele foi desenvolvido pela ESS e vem sendo implantado em várias partes do mundo. Por exemplo, na Espanha, elas são usadas em uma fazenda de energia solar para armazenar e para suportar o fornecimento de 8 megawatt-hora para a rede elétrica local. E as implantações globais, elas devem triplicar em 2022, já devem ter triplicado, atingindo entre 12 gigawatt-hora e 28 gigawatt-hora. E até 2030, espera-se que os Estados Unidos e a China sejam os responsáveis por mais 70% da utilização dessas baterias de fluxo de ferro. Essa, galera, foi nossa apresentação. Agora a gente vai passar mais um pouco da discussão do que foi feito. E vamos lá. Quem gostaria de estar começando aqui com as curiosidades e perguntas? Eu posso estar começando. Meu foi um dos primeiros tópicos, então, que é a parte da invenção da lâmpada elétrica. E eu queria falar um tópico que me chamou muita atenção, é o fato, não sei se vocês estão lembrados, mas eu falei que foi bem próximo à conquista do experimento dos testes feitos por Swan e por Thomson. Mas eu não sei se vocês também lembram que em 1878 foi liberada a patente para Swan, em 1879 para Thomson. Só que o que aconteceu entre eles? Rolou uma confusão. Eles basicamente foram. O Thomson processou o Swan por infração de patente. Eles meio que ficaram ali competindo sobre o que é que cada um iria fazer, o que estava certo e o que estava errado. Só que no final deu tudo certo. Eles basicamente decidiram acabar com a briga, eles resolveram se unir e formaram a Edison Swan, que se tornou uma das maiores fabricantes de lâmpadas do mundo. Então, o resultado de toda essa briga, de toda essa disputa de patente, restou em uma das conquistas assim, que fizeram, com certeza, uma grande diferença para que as lâmpadas fossem difundidas pela sociedade. Só para complementar essa parte de briguinhas entre cientistas, William Watson ele foi responsável por conseguir gerar a primeira corrente elétrica, digamos assim, que ele conseguiu transmitir por 3 quilômetros. Na época foi um grande avanço, porque não conseguiam se transmitir uma energia por uma grande quantidade de distância.
Porém, Michael Faraday, mais para frente, ele otimizou isso, então conseguiu gerar uma corrente elétrica, conseguiu transmitir para a cidade. Só que chegou, então, Nikola Tesla, que foi o inventor não, mas que teve a sacada de, em vez de jogar uma corrente contínua, que causa muita perda e não é tão eficiente assim para percorrer grandes distâncias nem muitas redes elétricas, ele teve uma sacada de jogar uma corrente alternada. Então, a famosa guerra das correntes, né? Que quem ganhou, obviamente, foi o Tesla, porque é o que a gente usa agora na nossa residência, mas é isso. E mais um ponto que eu queria lembrar também é que, na verdade, é uma curiosidade bem interessante. Não sei se vocês não lembraram que eu falei que Thomson foi mais ou menos o processo de 1 ano até ele ter sucesso no experimento dele, desde que ele começou a entrar naquela área da eletricidade. Mas ele já era famoso. Ele tinha, em toda a sua vida, foram mais de 1903 inventos que ele fez, que ele construiu. Então, ele já era conhecido, ele já era famoso por suas conquistas, por seus feitos. Então, quando ele decidiu entrar nesse ramo, ele resolveu divulgar. Vou falar para todos que estão entrando nessa área e que logo, logo todo mundo vai ter uma lâmpada em casa. Só que o que ele não esperava é que ele anunciou que em 6 semanas ele estaria levando a iluminação para os lares americanos. Só que o que era para ser em 6 semanas levou um pouco mais de 1 ano. Então foi um processo um pouco maior do que o previsto. E sobre a invenção da lâmpada elétrica, da minha parte, que é basicamente isso. Eu queria falar um pouco sobre as pilhas, que o que me chamou muita atenção foi que quando você para observar entre as pilhas comuns, que são as pilhas secas, e as pilhas alcalinas, a diferença entre elas é uma substância básica, que pode ser tanto o hidróxido de potássio quanto o hidróxido de sódio. E essa simples alteração na formulação da pilha fez com que ela durasse de 5 até 8 vezes mais. Então, tipo, uma coisa tão simples assim que fez que quintuplicou a durabilidade da pilha. Eu achei bem bacana. E o uso desse tipo de pilha, ele também se torna melhor e mais seguro quando comparado com a pilha comum. Porque o eletrólito alcalino impede que ocorram reações quando a pilha não está em uso. Já a pilha ácida, se ela estiver armazenada dentro de um aparelho elétrico, acontecerão reações que provocam a corrosão e o vazamento do material em seu interior, visto que a pilha possui metais pesados e tóxicos, e esse fato constitui um grande perigo à saúde. A gente pode dar de exemplo que, às vezes, quando você pega um controle remoto, que tipo ficou jogado em algum canto, você vai olhar dentro, ele está oxidado, às vezes a pilha até fica com uma dificuldade de sair, porque às vezes ela gruda. É esse que a gente pode ter como uma explicação disso, dos tipos de pilha. E também tem uma outra curiosidade sobre as pilhas de lítio e iodo, que elas possuem o lítio como principal constituinte, que tem uma de suas características, que ela também foi apresentada como bateria de marca-passo. E uma grande característica desse tipo de material é que o lítio, ele chega a ser ele é o material mais leve encontrado até hoje, ele é o metal mais leve encontrado até hoje na natureza. E ele é um metal tão leve que ele chega a boiar na água. É bizarro você pensar que um metal pode boiar na água. E ele consegue, sendo que a densidade dele é de metade da densidade da água. Então, tipo, isso eu também achei bem bacana. Bom, uma curiosidade que eu trouxe aqui, junto um pouquinho com o que a Giovana falou sobre, às vezes, o tempo que a gente leva para realizar um experimento para que ele dê certo e para que surja uma ideia nova. Bom, isso aconteceu no experimento da gota de Millikan, e simplesmente ele teve que mudar o aparato muitas vezes para que o experimento desse certo. Então, muitas vezes a gente que
principalmente está estudando, realiza experimentos também, a gente acha que vai dar certo de primeira ou na segunda tentativa. Mas Millikan, ele mudou a montagem e no início ele também estava usando gotas, em vez de óleo, ele usava gotas de água. E ele precisou de 3 montagens experimentais distintas para que ele pudesse refinar o experimento dele e pudesse dar certo. Então, a gente pode perceber com isso que, tipo, a gente tem um longo processo para que um experimento, uma tese seja comprovada simplesmente. Não é só um experimento, a gente programa ali e simplesmente dá certo. Não, a gente tem um longo caminho a percorrer aí. Da minha parte é isso. Tu acho que você com base nisso que a Ana falou, ela falou também sobre a questão um pouco do tempo, né? Que é o tempo que leva para realizar tal feito. Mas o que foi apresentado aqui em diversos tópicos aqui não foi só um cientista que trabalhou para que a gente tivesse determinada conquista ou que o que hoje a gente conhece fosse realizado somente de uma vez ou diretamente. Então, se parar para pensar um pouquinho, cada cientista contribuiu de fato com alguma coisa, mesmo que indiretamente. E com base nisso, eu queria falar um pouquinho sobre a descoberta de Goldstein, que era aquela luminosidade, era propagada por raios que partiam do cátodo e atravessavam um tubo em linha reta em direção perpendicular à superfície do cátodo. Ele foi essencial para o que hoje a gente conhece de raios catódicos, aliás, foi ele que nomeou de raios catódicos, mas, além disso, foram construídos mais tarde cátodos côncavos com a finalidade de produzir raios dirigidos e concentrados e que se tornaram fundamentais na realização de inúmeras experiências, que são realmente incontáveis. Então, daí a gente tira que, apesar de contribuir para um determinado feito, ele também contribuiu para outros, com base na pesquisa que foi feita, com base nos testes que foram feitos. Outro ponto importante que eu lembrei quando a Gil falou sobre a importância de cada experimento, a importância da descoberta, principalmente que acontece por vários cientistas, não só um, mas é que muitas vezes a gente pensa que quando um modelo ou uma ideia que surgiu há muito tempo atrás, ela foi simplesmente, ela está desatualizada ou que ela foi quebrada por uma nova, ela pode ser simplesmente descartada, mas não. É muito importante a gente lembrar de todas as descobertas que foram feitas ao longo da história, e isso acontece bastante nos modelos atômicos, né? Porque a gente viu uma evolução deles. Quando a gente pensa no modelo atômico do Thomson, ele está um pouco ultrapassado, ele foi ultrapassado por Rutherford e depois por Bohr. Ele foi sendo melhorado, na verdade, porque todo o conhecimento, todas as descobertas que foram feitas, elas não são simplesmente descartadas. Foi Thomson que descobriu a existência do elétron. Então, é importante a gente sempre ressaltar isso, que a gente tem todo um trabalho de muitos cientistas para a gente chegar à ciência atual e todos os conhecimentos que a gente tem hoje. Na verdade, eu acho que de todos os estudos, posso afirmar com certeza que o que mais chama atenção e atrai é quando você conhece um pouco mais sobre o LHC. Até então, você conhece um pouquinho sobre as informações básicas, mas um pouco mais a fundo das experiências que foram feitas, você fica surpreso e, nossa, é inacreditável o quanto a ciência avançou nos últimos anos. Mas sabe o bóson de Higgs? Ele ficou conhecido popularmente como partícula de Deus. Mas por que vocês sabem esse nome? É basicamente porque, assim como Deus, ele estaria em todas as partes, mas é difícil de definir. Foi basicamente essa explicação que eu encontrei do porquê esse nome curioso, né? Se você parar para pensar, é um nome muito diferente para uma partícula que foi descoberta recentemente. Mas mais uma coisa é que o LHC ele colide com uma velocidade muito próxima à da luz para simular as condições do Big Bang. Também é conhecido, o LHC pode ser conhecido como algo que envolva o Big Bang. Que seria aquela explosão que teria dado origem ao universo há mais de 14 bilhões de anos. Isso porque, segundo a teoria moderna, o modelo padrão, o bóson de Higgs e o campo magnético que é associado a ele, eles foram responsáveis por conferir a massa à matéria após essa grande explosão. Então, meio que está ali tudo interligado, toda essa parte da descoberta, o LHC ele é capaz de trazer essa oportunidade para a gente, de nos fazer descobrir coisas como como o bóson de Higgs, que acredita ter feito ali parte do Big Bang, ter feito parte do que hoje a gente conhece como tudo que nos envolve.
a Terra, tudo aquilo que a gente está e tudo aquilo que a gente é. Então, eu acho que é um tópico muito legal de se aprender, muito interessante. Pode falar, Augusto. Eu ia falar um pouquinho mais sobre o último tipo de pilha ou bateria que eu comentei, que seriam as baterias de íon lítio, que não sei se todos sabem, mas esse é o tipo de bateria que está presente dentro do nosso telefone. E elas possuem um potencial que varia entre 3 e 3,5 volts. E essas baterias são recarregáveis, né? Basta usar uma corrente elétrica externa que provoca a migração dos íons lítio no sentido inverso. E aí ela carrega a bateria. E algumas curiosidades sobre essas baterias é que, tipo, tem muitos mitos que falam a bateria vicia e tal, isso e aquilo. As baterias de lítio, de íons lítio, que chama, elas dispensam ciclos completos. Você não precisa colocar ela quando ela está zerada e não precisa tirar quando ela dá 100%, porque ela não tem esse problema de estar viciando. Então, ela não precisa esperar um ciclo completo e um ciclo perfeito para poder funcionar. E uma outra curiosidade também é que se você vai dormir e coloca o seu celular para carregar, a bateria, ela fica lá carregando. Chegou em 100%, ela automaticamente para de carregar. Então não vai forçar o seu aparelho nem nada do tipo, que nem muita gente fala também. Então ela é super segura com relação a isso. Ela vai carregar, chegou em 100%, ela cancela e para de carregar. Aí ela fica ali quietinha e ela não está gerando nenhum problema. Acho que as mais, as curiosidades mais legais eram essas. Achei curioso o Agora, fato de que, tipo, basicamente, nosso dia a dia, principalmente quando o Augusto falou sobre as pilhas, sempre está envolvendo tudo aquilo que nos cerca, seja um controle, às vezes até o controle do PlayStation de vocês, o nosso celular, tudo ali está em volta daquilo que a gente está acostumado a pagar todos os dias, e a gente nem se toca que tem tanta coisa por trás que não é só aquilo, basicamente, a gente está tão acostumado com somente o celular ali na mão que a gente nem para pensar. Às vezes a gente deixa o celular ali carregando a mais, porque na nossa cabeça ele vai estar carregando infinitamente, mas não. Ele vai estar só parando por ali e a partir do momento que chegou ao limite, já tá ok. trazendo algumas curiosidades, principalmente em relação aos raios catódicos, por assim dizer. Não é uma das primeiras fotos, mas um dos primeiros registros de imagem, digamos assim, foi realizado pelo fato do experimento dos raios catódicos, onde foi justamente colocado uma cruz de malta no fundo do tubo, e esse fundo era revestido com uma camada de dióxido, não vou lembrar agora qual foi utilizado, mas através desse tubo de raios catódicos, quando foi posicionada essa cruz de malta, na parte de trás, na folha de trás, ficou gravado justamente a imagem. Quando você tirava, você tinha lá o contorno certinho do objeto, da cruz, né? Então foi aí, ó. Para quem não sabe, para quem gosta de fotografia, um dos primeiras máquinas fotográficas, digamos assim, a pré-histórica, foi justamente o tubo dos raios catódicos. Olha só que legal. Uma coisa bem interessante que aquilo virou a câmera do seu celular hoje em dia, ou então a própria webcam que a gente está usando. É bem da hora também. Então, pessoal, agora acho que se encerrou agora a discussão, as dúvidas e tudo mais. Vamos estar finalizando esse vídeo. Até o próximo. E é isso, que tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E até mais. A gente se esbarra por aí. Tchau. Falou, galera.